Oi, pessoal. Boa noite para todos. Já já a gente começa a nossa live aqui sobre a campanha que a enfermeira de Catalão, a Aura, ela, eu vou convidar a Aura aqui para a gente começar então o nosso bate-papo. Ah, Ah, desculpa, problemas técnicos. não. Eu acho que foi responsabilidade minha nisso aqui, viu, Aura? Eu nunca participei de nenhuma live, eu não sabia onde é que eu tinha que apertar. Aham. Mas é isso aí, Aura. Eu quero agradecer a sua disponibilidade por ter aceitado o nosso convite, tá? Por participar com a gente aqui. Muita gente já me parou na rua perguntando que hora que ia ser esse bate-papo, né? Porque é um tema assim que envolve todo mundo nesse momento. E para quem não sabe, gente, a Aura, ela tem 10 anos de experiência como enfermeira, não só aqui em Catalão, como Sim, trabalho no hospital de ouvidor. assim. Então, gente, a Aura, então ela, vamos começar, Aura, te perguntando por quê, né? Por que que você resolveu fazer essa campanha? A gente sabe que esse período as pessoas ficam muito exaltadas, as pessoas ficam desequilibradas até, principalmente quando acontece, né, de procurar uma unidade de saúde. Não é uma fase fácil para ninguém, mas o respeito tem que predominar, não é verdade? E aí, aqui em Catalão, e eu acho que em todo o país estão acontecendo algumas situações conflitantes, e que você estava me dizendo que uma situação te comoveu bastante, não é isso? Semana passada, não foi isso, Laura? Exatamente. Primeiramente, Laura, eu gostaria muito de agradecer você por esse espaço. Eu acho que é um assunto que precisa ser realmente falado. Tem acontecido e está sendo um preconceito muito velado e que nós precisamos falar sobre isso. A sociedade ela precisa entender o que está acontecendo. Como a Laura disse, eu sou profissional da saúde, sou enfermeira, atuo em duas instituições e tenho vários colegas profissionais que trabalham junto comigo. E na semana passada, três colegas meus foram positivados à Covid-19, infelizmente. E diante dessa situação tão próxima, eu pude observar algumas situações onde essas pessoas tão queridas para mim sofreram muito julgamento, né? O julgamento de querer achar culpado. Né? As pessoas querem culpar a pessoa por ter trazido a doença ou por essa pessoa estar no meio de nós e estar doente, da possibilidade dela poder disseminar essa doença. Então, foi um momento assim que me assustou muito. Né? No momento que a pessoa é diagnosticada com uma doença tão séria, que tem abalado de forma tão impactante o mundo inteiro, né? Uma doença tão nova, que tem causado tanto espanto, tanto medo, e os colegas, quando diagnosticados com essa doença, além de enfrentar, né, o diagnóstico, ter que encarar esse preconceito, esse julgamento. E a responsabilização, eu percebi a vontade de responsabilizá-los por estar acometido pela doença. Então, isso me trouxe uma reflexão, né, de ver de tão perto o sofrimento dessas pessoas tão queridas, que são amigos muito próximos a mim, e me vi no lugar deles. Eu falei, se fosse comigo? E poderá ser comigo, porque afinal de contas eu estou trabalhando tão próximo. E juntamente com essa situação, eu observei também com pacientes, né? Porque eu estou na linha de frente, eu tenho convivido com pacientes que estão positivados, e eu tenho observado um grande preconceito, um grande julgamento, querer, inclusive, de forma muito triste, recusar atendimento, né? Algumas situações onde equipes preferem não atender esse paciente pelo diagnóstico positivo deles. Então, isso me trouxe uma reflexão da importância de se falar disso. Então, foi quando eu mobilizei nas minhas redes sociais as pessoas próximas, meus amigos, a importância da gente ter empatia, porque todos nós estamos sujeitos a essa doença, né? Esse vírus, ele veio nos mostrar algo muito impactante, né?
esse vírus ele trouxe um nivelamento de forma muito intensa. Ele não escolhe, né, situação financeira, gênero, raça, condição financeira, social. A gente observa que no mundo, nem a questão de, né, ser o hemisfério sul, o hemisfério norte, todos nós sofremos de forma muito direta os impactos dessa doença. Então, ele veio para nivelar, né, e traz essas reflexões da importância da gente ter empatia mesmo. Por isso que eu lancei essa ideia de empatia na pandemia. Certo. Laura, agora você disse que essa sua colega que testou positivo para a Covid, ela sofreu discriminação e ela contou para você, você chegou a chorar, né, com o que ela passou. Você podia falar mais um pouco sobre isso? Sim, quando eu soube, né, na verdade não foi uma, foram 3 colegas meus que foram positivados recente, e eu fiz questão de ter contato com todos, porque eu me senti na mesma situação, porque nós temos a mesma profissão, inclusive, então, assim, da mesma forma que eles estiveram sujeitos a contaminação, eu também estou. Então, me coloquei no lugar, e quando eu fui abordar, um dos relatos de um dos 3 me trouxe um relato muito forte, que ela falou que mais medo da doença, ela estava com medo de todos esses julgamentos. E ela chorou, falou que está muito deprimida, porque pensa, o diagnóstico positivo, ele te obriga a guardar, né, a quarentena, que são 14 dias em isolamento total. E todos os impactos que o isolamento já tem causado em toda a sociedade, que nós já temos vivenciado, imagina com um diagnóstico desse. Então, assim, ela me relatou de forma muito triste os impactos emocionais que ela estava sofrendo, e isso me abalou muito, porque nós choramos juntas enquanto ela me relatava tudo aquilo. Então, assim, me trouxe uma profunda tristeza de saber, assim, da forma como nós, enquanto sociedade, temos reagido a essa pandemia. E ainda mais vocês que estão trabalhando na linha de frente, não é, assim, e depois, em vez de serem, assim, exaltados, não é, terem, assim, momentos, talvez, assim, de engrandecimento por parte da população, nesse caso, esses 3 colegas, então, eles foram, se sentiram diminuídos, não é? E como você estava me dizendo... Eu até relato, pode falar. Interromper, eu percebo uma grande incoerência das pessoas, né? Por um lado, nós somos referenciados como heróis, né? Recebemos aplausos, e por outro lado, a gente, por ser visto como heróis, nos é tirado, né, o direito da nossa condição humana de adoecimento. Então, assim, a sociedade, ela quer que o profissional da saúde seja herói e tira dele o direito de adoecimento. E quando este, né, como qualquer ser humano, está sujeito ao adoecimento, até mais por estar frente a frente do vírus, frente a frente da doença, é tirado dele a dignidade de adoecer. Então, assim, é muito triste. E quando a gente observa os dados, Laura, eu acho muito relevante falar aqui, o Brasil, ele é o país com o maior número de mortes de enfermeiros no mundo por Covid-19. Hoje, dados atualizados, nós temos um observatório no nosso site do Conselho Federal de Enfermagem, são mais de 18 mil enfermeiros acometidos pela Covid-19. Isso são os casos que são reportados para o Conselho. E mais de 180 mortes. No estado de Goiás, nós somos 182 enfermeiros positivos e nós já temos um óbito. Então, são números muito expressivos, são números preocupantes e que precisam ser falados. Os profissionais médicos eu não consegui acesso porque o conselho médico não tem disponibilizado da mesma forma que o conselho de enfermagem. Mas considerando o risco, a vulnerabilidade desses profissionais de enfermagem de estar acometidos, obviamente que a classe médica também deve ser números proporcionais a isso. Então, assim, é algo que precisa ser falado, né? É algo que a sociedade ela precisa refletir da importância de dar o apoio, né? Enquanto profissionais que muitas pessoas... eu vi relatos de pessoas falando assim, mas vocês são profissionais, fica circulando de um hospital para o outro. Vários médicos, vários enfermeiros têm vários trabalhos, sim, porque nós precisamos, né, para ter a nossa renda
complementar nossa renda com outros trabalhos. Grande maioria da área médica trabalha em mais de uma instituição, sim. E isso da sociedade nos criticar por isso. Então, outra coisa que eu tenho visto, né, o que realmente precisa ser falado sobre o trabalho que tem sido desenvolvido, né, de muito mérito dos profissionais da saúde, que aí eu englobo todos os que estão à frente, que não são só médicos, só enfermeiros, mas nós temos o pessoal da cozinha, da limpeza, da recepção, os maqueiros, né, inúmeros outros profissionais que estão, técnicos de raio-x, que estão frente a frente, sujeitos a riscos e que merecem apoio, que merecem respeito, né, e carinho mesmo, empatia. E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão aqui conosco é que, infelizmente, cada vez mais vai ser normal, comum, né, pessoas ser positivadas com essa doença e que a gente possa demonstrar o apoio, a empatia. Como que eu posso ajudar uma pessoa já que ela está isolada? Eu posso mandar uma mensagem, eu posso fazer mandar uma música, eu posso mandar uma oração, eu posso dar uma palavra de incentivo, de encorajamento, de ânimo. E eu tenho feito isso com os meus colegas. Todos os dias eu mando uma música, eu lembro de alguma coisa que a gente viveu engraçada. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de chocolate, eu falei para ela que eu já comprei um chocolate delicioso, eu só estou esperando a quarentena acabar para me entregar. Então, assim, É verdade. Falando em mensagens de incentivo, eu queria ler algumas aqui que o pessoal mandou nas redes sociais. Olha, a Lidiane Naves, ela disse assim: muito obrigada pelo serviço prestado à população, a Lidiane Naves. O Arley, ele disse assim, que Deus possa fortalecer esses heróis, né, que vocês, enfermeiros, vocês profissionais de saúde, estão trabalhando, estão atuando como verdadeiros heróis nessa pandemia. A Renata Benfica, lá de Goiânia, mandou a seguinte mensagem: que as forças superiores que regem a vida cuidem de vocês, que tanto contribuem. Daqui a pouco eu vou ler mais mensagens, porque elas estão chegando ainda. E para você ver, é esse tipo de comportamento que a gente esperava das pessoas. Mas quando a Covid atinge uma pessoa da família, se a pessoa não tiver um determinado equilíbrio, não é, Aura? Aí muda até o comportamento da pessoa. Você tem observado isso lá nos ambientes que você trabalha? Sim, acho que é tudo na vida, acho que é da natureza humana isso, né? A gente sente a dor quando a dor está na nossa pele mesmo. E quando a gente ouve falar, a gente talvez não se sensibilize tanto. Mas quando a gente vê, igual eu senti na pele, vendo 3 amigos que eu amo muito sofrer isso. Então foi quando eu realmente resolvi, falei, não, isso tem que ser feito alguma coisa. Então, eu percebo que as pessoas, quando, diante do diagnóstico, até pacientes que são positivados, se assustam muito, né? E o preconceito, Alaor, eu vejo como uma forma assim, não aceitável, mas eu entendo que às vezes é uma projeção. A pessoa, ela projeta no doente o medo, o pavor que ela tem do adoecimento. Então, quando ela vê a doença ali materializada numa pessoa doente, ela vê a possibilidade do adoecimento dela. Então, assim, erroneamente, ela faz, né, a utilização, o preconceito para essa pessoa. Mas é aí que nós precisamos mudar a mentalidade. É certo que é algo muito novo, tem assustado a todos nós, a gente ainda não está preparado para ver algo tão perto, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade, e com momentos como esse que nós estamos tendo aqui, de falar sobre, né, de levar a informação, porque eu tenho percebido que a informação, ela chega, mas o conhecimento parece que não, que tem um monte de gente distribuindo mensagem aí pelas redes sociais, mas eu observo, quando eu saio aqui próximo à minha casa na represa, pessoas caminhando sem máscara, pessoas instruídas, pessoas com acesso à informação. Onde que está a falha? Então, assim, a gente tem que buscar essa informação, essa conscientização
e criar estratégias de levar a informação, seja numa live, seja num bate-papo, seja numa conversa entre amigos. Então, assim, de forma mais efetiva essa comunicação, porque a informação está chegando, mas ela não tem sido suficiente, porque a gente observa, infelizmente, em dados atualizados da Prefeitura de Catalão, que nós somos 115 casos positivos em Catalão nesse momento. E isso testados, né? Os casos que foram testados. Então, são números muito expressivos. E eu tenho percebido que a população, apesar de ser muito orientada, muito informada, ela não tem se posicionado, não tem tido uma postura de prevenção diante dessa pandemia, né? Muita gente saindo sem o uso da máscara, que é um decreto obrigatório do Estado, o uso da máscara. A gente tem observado pessoas que estão circulando de forma irresponsável, aglomerando de forma irresponsável. Então, tudo isso precisa ser falado também. Eu tenho observado tudo isso, eu que estou à frente, eu faço parte do comitê de enfrentamento, a gente discute semanalmente nas nossas reuniões, e a gente tem percebido, assim, graves problemas do comportamento social mesmo, que é importantíssimo que a gente fale e que a gente mude a nossa postura, porque os dados estão aqui claramente, que os números têm aumentado significativamente. Infelizmente, essa doença é uma doença grave, ela pode acometer a ponto, né, de levar a óbito, como infelizmente já levou algumas pessoas do nosso meio. E nós precisamos falar, nós precisamos mudar a forma como a gente está encarando essa doença, tanto no aspecto que a gente mencionou aqui, de respeito, de respeito à equipe de saúde, ao doente, ao positivado, como também o respeito às normas, às regras, à lei, né, do uso de máscara, da não aglomeração. Isso tudo precisa ser reforçado. Aura, você que trabalha na linha de frente, como muitos profissionais aqui de Catalão, vocês também comemoram bastante os acontecimentos positivos. A gente viu esses dias, acho que ontem, num hospital particular aqui de Catalão, uma gestante, não é? Uma gestante que estava com Covid e acabou dando à luz no hospital, não é? Ela recebeu alta e parece que o bebê continua no hospital. Você podia falar sobre essa ocorrência para a gente? Esse acontecimento foi assim muito marcante e teve muita proximidade, porque eu trabalho no Centro Integrado da Mulher, que é o Centro de Referência de Saúde da Mulher de Catalão, e a nossa equipe que trabalha conosco, que acompanhou, né, esse caso, que fez o parto, que atendeu ela. Então, assim, a gente acompanhou muito de perto. Realmente foi um caso muito grave, né, que teve alguns desenrolar, que teve que antecipar, né, o parto do bebê. E gerou, assim, uma grande comoção de preocupação com a mãe e com o bebê, né? E o bebezinho, ele se saiu super bem, estava na UTI, está na UTI ainda, mas se recuperou, logo a mãe também se recuperou, ela recebeu, se não me engano, alta hoje, que eu soube. O bebezinho vai permanecer mais alguns dias, só mesmo, acho que para ganho de peso ou algo assim, mas o relato que a gente tem visto dos profissionais que têm atendido é que, graças a Deus, correu tudo bem. Foi um caso grave, né? A paciente, ela foi, né, sob cuidados intensivos, mas graças a Deus superou e vai ser aí um testemunho de superação dessa doença. E é um motivo para celebrar. Tantos outros também, graças a Deus, que são pacientes que foram acometidos por essa doença, mas que hoje estão recuperados. São inúmeros, nós temos aqui em Catalão 37 recuperados, que já passou por todo o processo, né, das fases da doença e receberam alta. Que notícia boa, né? Essa notícia é animadora, é ótima, e aqui em Catalão, Aura, assim, nós temos muitos leitos, eu acho que é exagero, mas temos leitos de UTI disponíveis ainda aqui em Catalão, num número considerável. Sim, para Catalão, para referência em Catalão a Covid, nós temos UTIs, hospitais que conveniaram com a Secretaria de Saúde para prestar atendimento SUS para a Covid-19. Nós temos leito, a UPA também, que é a nossa referência em atendimento, né? O paciente que ele chega com suspeita, ele é atendido, tem uma equipe totalmente treinada, uma equipe que foi desenvolvida lá dentro mesmo, toda a equipe de uso de EPIs, a forma certa de manejo com esse paciente, recebeu treinamento intensivo nos últimos tempos, para que possa receber de forma digna, né, para prestar um atendimento de qualidade para esses pacientes que lá procuram com suspeita
ou até mesmo os casos que forem confirmados lá vão receber todo o atendimento e serão direcionados, dependendo da gravidade, para, se tiver necessidade de uma alta complexidade, de um UTI, ela receberá todo o atendimento, será encaminhado por profissionais que estão totalmente habilitados para esse atendimento. Bem como também todas as unidades básicas de saúde, os profissionais das unidades básicas de saúde, todos nós fomos treinados, recebemos um treinamento bem específico para o manejo do paciente com suspeita. Então, todo esse treinamento tem sido feito, tem sido trabalhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Catalão já há algum tempo e está sendo aprimorado cada dia. Hoje mesmo, inclusive, eu até postei, nós fizemos um treinamento sobre o teste rápido, nós estamos aptos agora a realizar o teste rápido na nossa equipe, o teste rápido de Covid, hoje nós recebemos o treinamento, a paramentação, tudo. Então, assim, a gente está sempre trabalhando para melhor atender os pacientes que estão com suspeita e os pacientes que estão positivados, auxiliá-los no processo de recuperação. E o nosso principal objetivo é esse, igual a gente relatou agora há pouco da paciente, receber alta e nos alegrarmos com essa alta e com essa recuperação. Aura, eu fico imaginando assim, você como profissional da saúde, todos os profissionais de saúde, quando vai sair de casa, né, para deixar a casa, deixar a família e vai para a guerra. É esse mesmo? É o sentimento de vocês? Sim. Eu ainda atuo numa baixa complexidade, né? Mas eu também, assim como vários colegas meus, a nossa rotina de chegada em casa, né? A forma de tirar a roupa, tirar o sapato, direto para o banho. Eu tenho relatos de colegas que têm filho pequeno, que o filho chega querendo abraçar, que não pode, chega pela porta do fundo, vai para o banheiro primeiro antes de ver o filho. Então, assim, são relatos comoventes, né, de toda a equipe. A gente tem vivenciado essa realidade já há algum tempo, porque nós estamos aí de março nessa situação. Então, assim, a rotina mudou, sim, dos profissionais. A nossa rotina em casa mudou da forma como a gente vê tudo. Hoje, nós profissionais que estamos lidando com isso, a gente vai no supermercado, o nosso olhar já é diferente, a gente já preocupa com tudo. Chega em casa, a gente preocupa, né, com o calçado que está contaminado, a gente preocupa, né, com a higienização dos produtos que chegou do mercado. Então, assim, e é até engraçado que às vezes nós profissionais da saúde estamos sofrendo tanto preconceito, mas talvez nós sejamos os que tenhamos mais cuidados. Eu vendo um relato, eu estava lendo essa semana, um relato de uma médica que mora fora, num condomínio, que fizeram um abaixo-assinado para ela usar ou a escada ou o elevador de serviço, que não queria ela circulando, porque é uma médica do SAMU e ela está à frente de conduzir pacientes positivados. Olha só para você ver a tamanha incoerência, né? Porque, assim, nós profissionais da saúde, apesar de estarmos lidando diretamente, nós ainda lidamos com os maiores cuidados. Como eu te disse, nós temos treinamentos diariamente, né, com infectologistas, com pneumologistas, com, né, uma equipe toda formada, uma equipe técnica que nos treina, justamente para a gente conduzir tudo de forma muito segura. E às vezes as pessoas que lidam com, às vezes no mercado, na rua mesmo, estão mais expostos, né, com pessoas que não tomam os devidos cuidados do que conosco, que está sempre, porque virou uma rotina, né? Em casa já virou rotina o uso do álcool gel, né, higienização das mãos. Então, assim, às vezes as pessoas não se atentam tanto quanto nós, profissionais da saúde. É verdade, Aura. Eu imagino que, assim, é claro, ninguém esperava por isso, ninguém aguardava, previa esse tipo de acontecimento. Ainda mais para você que em 2017 viveu uma experiência que marcou sua vida, que foi uma troca de exames, né, e você viveu momentos assim angustiantes. Para quem não sabe, a Aura, ela teve uma troca de exame, ela foi diagnosticada com câncer do intestino, só que esse resultado seria para outra pessoa, mas a Aura acabou recebendo esse tratamento, começou a fazer o tratamento, né, na verdade, ou quase começou, e aí a Aura viveu essa situação, assim, incrível, porque eu acho que se qualquer pessoa passasse por essa situação que a Aura passou, ia abalar a mente de todo mundo, e a Aura, ela soube, com muito equilíbrio, né, Aura, com muito bom senso, levar toda essa situação. A Aura, inclusive, ela foi convidada
pelo programa da Fátima, da Globo, esteve lá representando o Catalão tão bem, e foi um orgulho para todos nós. Agora, Aura, você que passou por essa situação, né, esse fato marcante da sua vida, é claro que o evento Covid também não deixa de ser algo marcante para todo mundo e que está te marcando demais, não é verdade? Laura, desde do episódio que eu, né, enfrentei, que foi muito traumático, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque foi uma grata oportunidade de crescimento, né? Foi um aprendizado muito profundo que eu tive, né? No momento que eu achei que eu estava doente, tudo, né, que aconteceu após isso. Eu percebo que os momentos de dificuldade, eles são lindas oportunidades de crescimento e aprendizado. Porque às vezes quando está tudo bem, a gente tem mais dificuldade de aprender. E nos momentos mais duros, mais difíceis, o aprendizado ele é mais intenso. Eu, fazendo um paralelo entre o que eu enfrentei em 2017 e essa pandemia, eu observo da mesma forma, assim como eu tive um amadurecimento muito grande diante de tudo que eu vivi, tive um aprendizado muito profundo, eu acho que essa pandemia ela tem um propósito muito forte. Ela tem um propósito de crescimento, seja independente da fé da pessoa, um crescimento espiritual, pessoal, né? Enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto organização social, nós temos a oportunidade ímpar de ter uma experiência incrível que é essa pandemia e aproveitar esse momento para crescimento, para aprendizado. Então, assim, sorte de quem tiver essa percepção e entender esse momento como uma oportunidade de aprendizado. Aprendizado no aspecto de empatia, né, de colocar no lugar do outro, né, de perceber o que o vírus vem nos mostrar, que nós somos todos iguais, né? Mostrar o que nós estamos nivelados, independente das condições intelectuais, financeiras, sociais, econômicas, nós somos todos humanos. E todos humanos com a mesma condição, né? E vulnerabilidade, né? Fragilidades que nós temos enquanto humanos que somos. Então, acho que o momento é esse mesmo, é que a gente se une enquanto ser humano, que nós possamos aprender enquanto ser humano, enquanto sociedade, e que a gente possa atravessar isso e ser melhores. Não é possível que a gente vai enfrentar tudo isso, vamos continuar sendo a mesma coisa, né? Nós temos que sair melhor de tudo isso. É verdade, a gente acredita que depois que tudo isso passar, a gente espera mudanças para melhor no comportamento, mudanças realmente aconteçam. Chegaram mais mensagens aqui, Aura, eu vou ler mensagens de incentivo a vocês, profissionais da saúde aqui de Catalão e de toda a região, desse mundo inteiro. A Leila Mendes escreveu assim, gratidão, a Leila aqui de Catalão, gratidão infinita àqueles que fazem da saúde uma profissão e honram com orgulho no coração. A Elisa Fenati, lá de Goiânia, escreveu assim, nós temos que pedir oração para a cura dos profissionais de saúde e também dos pacientes e não criticar, não praticar preconceito. Sempre orando para os médicos, enfermeiras, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Isso sim é que devemos fazer. E se você que está assistindo a gente puder contribuir com essa campanha que a enfermeira Aura lançou aqui em Catalão, é só entrar no Facebook, no seu Facebook ou no Instagram, tem lá os dizeres da campanha, você pode compartilhar isso pelas redes sociais, não é isso, Aura? Isso mesmo. Hashtag empatia na pandemia, tem um folderzinho onde fala sobre o que você deve ser. Você deve ser fraterno, tá lá. Só entrar lá na minha página, eu vou deixar aberto lá, vocês copiam e colhem nas suas redes sociais para a gente divulgar essa ideia. Tem também no meu Facebook, também diz assim, seja fraterno, ligue, né, e mande mensagem de apoio a esses profissionais de saúde. Seja solidário, seja a mão estendida para quem já enfrenta um momento difícil, ajude com pequenas ações, seja ético, não faça comentários maldosos, negativos, não espalhe boatos e não espalhe preconceito, porque um problema que a gente percebe também é esse boato, não é? As pessoas começam a falar
e nem sabe se é verdade ou não, e a coisa propaga, né, Aura? Acho que a Aura não me ouviu. Mas, Aura, Eu ouvi, inclusive, que é uma informação muito importante, Laura, o papel da fake news também, né, no preconceito, né? Muitas vezes você ouve uma notícia e você, às vezes, não entendeu direito a informação, e essa informação, sem verificar, né, a origem dessa informação, se é uma informação real, fidedigna, né? Então, a gente tem que apurar tudo isso antes de divulgar. E tem informação que a gente nem precisa ficar compartilhando também, né? Se não vai edificar a vida do outro, se não vai acrescentar nada para ninguém, para que ficar divulgando? Tem gente que fica doido para divulgar, morreu tantos, né? Não sei quantos, tá doendo. Para que isso? Vai ajudar em alguma coisa? Então, se for ajudar, vamos divulgar. Mas se não for, né, vamos divulgar o que for realmente necessário. Certo. Áurea, voltando lá no assunto, quando você teve os exames trocados, com o diagnóstico de câncer, é uma pergunta que eu fiz a reportagem na época, né? E você chegou a essa pessoa com quem você teve os exames trocados, você chegou a identificar essa pessoa que estaria verdadeiramente com câncer? A mensagem cortou, mas você perguntou se eu tive acesso à pessoa que teve o exame trocado com o meu? E se você chegou a descobrir essa pessoa, quem era essa pessoa? A Laura, passaram todos esse tempo, a oportunidade de me certificar que ele recebeu o diagnóstico correto e o tratamento adequado. É uma coisa que eu luto, né, para mim ter essa tranquilidade de saber que ele foi tratado, que ele recebeu o diagnóstico correto, e eu nunca consegui, porque eu só conseguiria através da justiça, e a justiça ainda, infelizmente, ela é muito morosa, ainda não consegui nenhuma audiência até hoje, infelizmente. Tá, bom. Aura, a gente vai encerrando então aqui a nossa live, tá? Eu gostaria de agradecer você imensamente por ter aceitado nosso convite e por ter a iniciativa de ter lançado essa campanha que vem em boa hora, muito pertinente, e muito obrigado por ter participado com a gente aqui, tá? E eu desejo, assim, boa sorte para vocês, e fica aqui nossa gratidão em nome do povo de Catalão, de todo mundo, nossa gratidão, nossa consideração a esse profissionalismo, a essas pessoas que estão na linha de frente, trabalhando dia após dia para atender bem a população. Muito obrigado, Aura, pela sua participação.